Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Opinador. Bem, hoje eu vim fazer esse vídeo aqui porque eu reparei, né, nesse lançamento agora dos Ryzen, né, e dos próximos processadores da Intel, né, eu reparei que tinha algumas pessoas falando abobrinha, surgiram algumas dúvidas e eu, como sempre, né, vim aqui para poder deixar as minhas respostas com relação ao que eu penso sobre esses assuntos. E então eu tô aqui para passar aqui para vocês o que eu estou achando desse lançamento, né, dos lançamentos dos processadores da Intel, da AMD, enfim. Vamos lá, uma pergunta que eu vi, que apareceu muito, é: a Intel vai falir? Galera, olha só, vocês têm que entender que esquece um pouco os Ryzen. Vamos voltar à época dos FX. Coitado dos FX, né? A gente tenta deixar eles descansarem, mas não consegue, né? A gente sempre volta, por mais complicado que seja, a gente sempre volta a falar deles, né? Não tem muito o que reclamar, como eu já falei. Minha máquina é um FX 8300 e a minha placa de vídeo é uma RX 560, para quem interessar saber. Então, estou muito a cavaleiro para falar dos FX. Não só dos FX, como dos Phenom 2x4 e x6, porque eu tive Phenom 2x6 antes do FX. Vamos lá. Então vamos voltar à época dos FX, né? Lá 2011, né? Até recentemente, né? O primeiro FX foi lançado em 2011. Naquela época, o que a gente tinha para competir com os FX? Os Core i de segunda geração. Não preciso nem entrar muito em detalhes para poder dizer que naquela época o FX, vamos dizer assim, o mais top, que era o 8150, ele em desempenho geral, ele chegava bem perto do top, dos 7 top na época, que era até então o 2600. Então em desempenho geral, ele chegava bem perto do 2600. Ah, então o desempenho geral dele no caso do 8150, por exemplo, era bom? Sim. Se você for contar, até hoje ainda é bom. Mas então por que os FX não deslancharam? Porque o pessoal usava muito, e continua usando, muito os processadores, o computador, para jogar. E nessa parte, o FX, eu não digo que ele tinha um desempenho ruim, de todo ruim, não. Ele tinha um desempenho, vamos dizer assim, decente. Mas o i7 era mais forte. Não só o i7, se você pegasse um i5 de segunda geração, na maioria dos jogos, ele ganharia do 8150 em Full HD, ok? Então, essa questão de jogos, o pessoal buscar muitos jogos, no marketing que alguns canais fazia contra a AMD, né, faziam contra a AMD, dizendo que o processador era muito ruim, que o processador não prestava, que botava uma placa de vídeo simples nele e já gargalava. Somado isso também a uma galera que desconhece outras marcas, pra gente que a gente chega assim pra uma pessoa e fala: olha, me diga duas marcas de processadores. Eu falo: uma eu sei que é Intel, a outra eu não sei qual é. Então, somando-se isso tudo, e o bom desempenho dos Core i, claro, a gente não vai aqui dizer que eles tinham um desempenho ruim, eles tinham um desempenho muito bom em relação à concorrência, fez com que a Intel deslanchasse na frente da AMD. Deslanchasse. A Intel sempre esteve na frente da AMD. A AMD até lançou alguns... teve alguns êxitos, né? Teve bons êxitos, na verdade. Mas a verdade é que sempre a Intel esteve na frente da AMD na parte do mercado de CPUs. Né? Se a gente for botar a média aí, ela sempre esteve na frente. Então, o que aconteceu? Essas coisas fizeram com que o Core i, a arquitetura do Core i, deslanchasse na frente dos FX. O que aconteceu? A Intel foi lançando Core i atrás de Core i, e cada vez vendendo mais Core i, e cada vez vendendo mais Core i, e a AMD ficou com uma parcela do mercado com seus FX. Uma parcela bem menor do mercado com seus FX. Durante, assim, do início dos FX, no caso, do lançamento dos FX, até o final deles, né, vamos dizer assim, com a chegada dos Ryzen, no caso, né, se passaram o quê? 2011 passou-se 6 anos, passaram-se, né? Passaram-se 6 anos, né? 6 anos se passaram. E nesses 6 anos, enquanto a AMD só tinha o FX, praticamente, era um FX com melhorias em algumas coisas, mas basicamente sempre o FX, a Intel ia melhorando a arquitetura dos Core i. Por menor que fosse o avanço, ela ia melhorando.
Então, o que acontece? Se você pegar em 6 anos, o processador da Intel, obviamente, evoluiu bem mais do que o FX da AMD. Só que aí, o que a gente tem que ver? Com o lançamento do Ryzen, a AMD começou a comer um pedaço do mercado. E a Intel parece que não está preocupada com isso. Não está assim tão preocupada com isso. Eu pergunto para vocês, a Intel ela já está com, assim, ela é uma empresa de ponta na parte de processadores. Vocês acham sinceramente que ela não tem condições de fazer um processador com arquitetura de 7 nanômetros? Pergunte para você mesmo. Pergunta para você mesmo. Você acha que uma empresa do tamanho da Intel não tem capacidade para poder fazer um processador de 7 nanômetros ou até menor do que isso? E aí? Porque se tem, por que não faz? Então, o que parece é o seguinte. Eles ganharam, no caso da Intel, assim, eu estou passando aqui a minha opinião. Eles, com o Score I, né? Eles ganharam muito mercado. Tomaram até um mercado que antes a Intel tinha tomado com os Phenom, né? Parte do mercado, com certeza. E a Intel, então, ganhou muito desse mercado. Agora, a AMD está ganhando um pouco desse mercado também, que a Intel ganhou. O que eu acredito é o seguinte. A Intel não está preocupada com esse ganho de mercado da AMD. Ela está muito calma, está muito tranquila. Por quê? Porque ela já acumulou toda a gordura na época enquanto a AMD só tinha só o FX para poder brigar. Eu acredito que a Intel agora ela esteja focada na parte de placas de vídeo. Eu acho que esse é o foco da Intel no momento. Desenvolver a sua parte de placas de vídeo, que foi uma coisa que sempre foi muito debatida. A AMD produz processadores e placas de vídeo, a Intel não faz isso e tal. Então eu acredito que eles estejam mais focados nisso, no desenvolvimento de uma boa placa de vídeo. E depois retomem a parte de processador. Entendeu? Então, respondendo a pergunta, na minha visão não. Na minha visão, a Intel não tem a menor chance de falir. As chances disso acontecer são muito pequenas. Muito pequenas. Entendeu? Seria preciso a AMD lançar um processador além do Core I, do Core i9, bem além do Core i9. E a Intel realmente dizer que não tem como fazer um processador além daquele. Aí ela vai começar a perder mercado, mas mesmo assim, com certeza, jogaria os seus produtos a um preço mais barato do que a AMD. Ou seja, a gente veria aí uma alteração das posições. Hoje a Intel está por cima, a AMD está um pouco mais embaixo. Está mais embaixo, no caso do mercado. A gente veria a AMD pulando para cima e a Intel pulando para baixo. Então, inverteria os papéis. Então, eu vejo assim, a parte dela falir, claro, tem chance. Toda empresa pode falir. Toda. Amanhã pode acontecer de acabar a água do mundo e a Coca-Cola entrar em falência. Entendeu? A empresa de refrigerante, de cerveja entrar em falência. É possível. Mas aí que tá. Isso aí tem uma grande chance de acontecer? Não. É muito difícil a Intel falir. É muito difícil. É uma empresa gigantesca. Então não acha assim que a AMD tá lançando ótimos processadores, vai engolir. Não vai. É muito difícil isso acontecer. Pode ser que aconteça? Pode, mas é muito difícil. E outra, não é bom que a gente assim torça nem para um lado nem para o outro. A AMD tá lançando processadores que conseguem competir bem com os da Intel, excelente para mim e para você. Que a gente vai ter escolha. Porque eu não quero só comprar da AMD. Eu não quero só comprar da Intel. Eu não quero só comprar da Nvidia. Eu quero que tenha concorrência. E aquele que me oferte o melhor desempenho versus o que eu pague por aquele desempenho, no caso por um preço menor, vai ganhar. Não é à toa que hoje, eu já tive, como eu falei, computadores com processador Intel, já. Meu primeiro computador foi um Pentium 133, aquele arcaico, mega arcaico, dinossauro, né, museu, aquele ali. Mas, de boa, era Intel. Depois ainda tive um Celeron, também trabalhei com Pentium 4, trabalhei na empresa onde eu trabalhava diariamente com Core 3, Core 5, Core 2 Duo,
Core 7. Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando com Core 7 já de terceira geração, antigo, né? Quer dizer, eu já tive a oportunidade de ter contato com tanto processadores da Intel quanto da AMD. Os dois são processadores bons. Então, eu não quero que, assim, diferentemente do que um fanboy desejaria, desejando que a marca suma do mercado. Se não dá certo, se não dá certo tem que sumir mesmo, tem que acabar mesmo. Isso é fanboyzice. Qual é a vantagem que você vai ter de uma empresa sumir do mercado? Você só vai ter desvantagem, entendeu? Então, vamos parar com essa questão de, você pode gostar de uma marca ou de outra. Sim, você pode, claro. Eu posso chegar, se você for contar, eu prefiro a AMD do que a Intel. Por quê? Custo-benefício. Eu gosto do custo-benefício. Eu poderia ter uma máquina toda, não digo toda, mas vamos dizer assim, obviamente porque a Intel ainda não lançou placa de vídeo, mas eu poderia ter uma máquina Intel, um processador Intel e uma placa de vídeo da Nvidia. Eu tenho essa condição. Mas eu vou fazer isso? Não vou, cara. Não vou, entendeu? Não vou. Por quê? Eu até gostaria de fazer. Eu gostaria. Botar aí, então, talvez até, vamos botar da AMD um Ryzen R7 aí, um Threadripper. Entendeu? E uma placa aí da AMD mais moderna. Sim. Mas pra quê? A RX 560 tá fazendo o que eu quero. O FX tá fazendo o que eu quero. Pra que eu vou trocar? Entendeu? Então, resumindo, moral da história. A Intel vai falir? Olha, cara, chances tem, mas são muito pequenas. Muito pequenas. Muito pequenas, ok? Até porque eu acredito que a Intel tenha, sim, cartas na manga com relação a processadores. Preste atenção no que eu tô falando. Eu acredito que eles tenham uma carta na manga, ok? Tem gente também que, para poder fechar o assunto, me pergunta, pô, cara, então você compraria, então você usaria, mesmo você gostando mais da AMD, tendo mais simpatia para a AMD, você compraria o Intel? Compraria. Sim. Se, por exemplo, vamos supor que eu posso trocar aqui o meu FX. Se eu chegar no momento de trocar, daqui vamos dizer, eu pretendo trocar ele aí, mas muito provavelmente eu vou ficar com esse FX aí por mais uns 2 anos aí. 1 ano e pouco, 2 anos. Vamos dizer, ano que vem eu vou trocar. Eu chego lá, tem o Ryzen mais sinistro, custando, vamos dizer assim, para montar R$1.000. Vamos dar um exemplo, né? Se o da Intel mais sinistro tiver 900, eu pego o da Intel. Se no caso o da Intel, assim, for o mais brabo da Intel, bater bem perto ali da AMD, diferença for pouca, sei lá, uns 10% só no máximo de diferença, e eu vou pagar R$100 a menos, eu pego o da Intel. Você compraria da Intel? Compraria, sim. Por quê? Não me interessa se é Intel, se é AMD ou se é Nvidia. Falei, é custo-benefício. Tá me entregando um bom custo-benefício? Beleza. Se não, tchau. Entendeu? Então, nessa parte, é isso. Acho muito difícil a Intel falir. Vamos lá. Uma questão aqui, agora uma outra questão aqui que o pessoal levantou também, né? A Navi da AMD, é requentada? Vamos lá, o que é requentar? Requentar é você pegar, basicamente assim, na parte de, vamos botar, das placas de vídeo propriamente dito, é você pegar a placa de vídeo da geração anterior, fazer algumas pequenas melhorias ali, que vão dar mais ou menos uns 10% a mais de desempenho, 5%, 10% a mais de desempenho, e lançar ela como se fosse uma placa completamente nova, moderna, do ano, emplacado e tal, entendeu? Isso aí é requentar. Você pegou uma antiga, requentou e fez uma nova, entre aspas, né? Então, a Navi requentada, tem gente que fala que vai ser uma placa de vídeo requentada. E que a AMD só testou em um jogo. Ok, eu acredito que assim, teria que ser testado em mais jogos. Para poder você ter uma ideia, né? Mas eu acredito que a AMD fez isso pelo fator surpresa. Eu acredito que não esteja querendo mostrar toda a potência dessa placa. Entendeu? Então, por isso foi lançada uma coisa mais básica ali mesmo, só para poder dizer, olha, a gente testou ali e foi isso que deu, entendeu? Agora, essa Navi 5700, né? Se a RX, né? Se ela vai ser melhor ou bater de frente com a das Nvidia, eu acredito, olha, sinceramente eu acredito que não. Acredito que ela, quando muito, realmente só vai encostar na 270. Não acho difícil ela conseguir algo muito além disso. Mas isso é um avanço, é sinal que está melhorando, porque se você for olhar, olha a potência de uma RTX 2070. É uma baita placa de vídeo, cara. É uma baita placa de vídeo.
Hoje em dia a gente ainda está comprando a GTX 1060, a RX 570. Imagina, uma RTX 2070. Pô, é uma mega placa de vídeo. Eu não saberia, se eu tivesse uma dessa, eu não saberia o que eu ia fazer com ela, porque, entendeu? Eu não sou assim, um hiper gamer, né? Mas, realmente, ia ser muita potência porque eu realmente preciso, entendeu? Então, realmente, se essa nave vindo e ela bater de frente ali, palmo a palmo com a RTX 2070, é uma dor de cabeça para a NVIDIA. Se não tiver carta na manga, é uma dor de cabeça, porque tem uma empresa que está fornecendo uma placa de vídeo tão forte quanto a sua segunda mais forte, ou terceira mais forte, a qual é muito perto da mais forte que você tem. Se duvidar com o overclock, ela chega a emparelhar com a mais forte que você tem. Então, realmente vai ser uma dor de cabeça. Ah, cara, você torce para que isso aconteça? Claro, claro. Tem que fazer mesmo para poder gerar concorrência. Claro, quem sabe assim, até o valor das placas de vídeo, né, que andam bem caras, né, não diminui. Porque um dia desse aí eu vi uma 1.650. Pô, tava uma fortuna, cara. Tava, se não me engano, era R$ 1.500 a placa. Eu falei, pô, que isso, cara? Eu sou da época que eu olhava ali no classificado ali, comprava por R$ 700, R$ 800 a placa ali e achava caro. Essa minha foi 700 e pouquinho, eu já achei muito cara. É muito caro, R$ 700 numa placa de vídeo é caríssimo. Pelo que você vai fazer com ela, é caríssimo. A não ser que você vá ganhar dinheiro com ela de alguma forma. No mais, é dinheiro jogado fora. Mas enfim, você acha que ela vai ser requentada? Olha, eu acredito que não. Porque para ela ser requentada, ela deveria, comparada com a versão anterior, ter um muito pouco a mais de desempenho. Entendeu? Tem muito pouco a mais de desempenho. Eu acredito que ela vai ter, assim, a gente estava falando na casa de 10% para ser requentada. Eu acredito que ela vai dar bem mais de 10% de ganho. Ela deve dar uns 20%, 30% aí em cima da mais forte, que no caso assim, vamos botar assim, uma comparada ali vamos botar assim, a 1070 antiga, né? Ela deve ser uns 20%, 30% mais forte, dependendo da aplicação. Entendeu? Então, eu acredito que não, que ela não vai ser requentada. Último ponto aqui, né? É hora de trocar de processador a Ryzen. Bem, a gente pode até botar isso daí para processadores da Intel também, né? Eu não vou entrar em conta aqui com Core 2 Quad, né, para trás, ou Phenom 2x4, Phenom 2x6 para trás, porque eu acredito que já está mais do que evidente que esses processadores já estão mega ultrapassados. Dependendo do caso, até que não tanto, porque dependendo do caso, você for pegar um Phenom 2x6, ele vamos botar com uma placa de vídeo tipo uma GTX 1060 ou uma GTX, uma RX 580, 570, ainda roda a maioria dos jogos aí num desempenho bom, um desempenho interessante. Ainda jogável, ainda dá pra se divertir. Mas perto do que a gente tem hoje, é um processador ultrapassado. E olha que eu gosto muito, tenho muito apreço pelos Phenom 2x6. Eles me deram muita alegria. Mas a gente tem que ver realmente que comparar um Phenom 2x6 com processadores modernos, não tem como. Né? Eles eram de outra época, né? Não tem como. É a mesma coisa vamos lá, você vai comparar um Opala com um carro de corrida atual. Cara, não tem como. A tecnologia melhorou, a troca de marcha, a aceleração, quer dizer, a aerodinâmica do carro mudou. Quer dizer, é covardia. Chega a ser uma covardia. Você vai ver o carro, um carro mais moderno, para aquele mesmo tipo de corrida, disparando na frente. Né? Então, não tem como. Voltando aqui ao assunto, né? Que a gente viaja. É hora de trocar de computador. Cara, basicamente, se você está fazendo o que você quer com o seu computador, na verdade, seja lá qual for ele, se você está fazendo o que você quer com o seu computador, continue assim. Até quando você não puder fazer mais o que você quer fazer com ele. Um exemplo, fui eu. Eu tinha o Phenom 2x6, estava querendo rodar Far Cry 5. O Far Cry 5 não rodava no Phenom 2x6, infelizmente. E eu tive que botar o FX 8300, que por sorte eu não gastei praticamente nada para poder fazer essa atualização. Gastei menos de R$ 200. Foi mixaria. Porque eu consegui vender o meu Phenom 2x6, né? No preço camaradinha. Quer dizer, peguei o FX 8300 novo. Se te satisfaz, não troca. Não troca. Não precisa você trocar. Não jogue seu dinheiro no lixo. Vai pegar esse dinheiro que você ia usar, esses R$ 1.000, R$ 2.000 que você ia usar para poder trocar de plataforma. Vá, sei lá, investir num curso. Vá fazer uma aplicação. Nem que você jogue na poupança, mas na boa, não vale a pena você gastar dinheirão com o computador. Por quê? Porque é uma coisa que, no geral, você não vai ter nenhum lucro com isso. Você não vai fazer dinheiro com o PC. Por exemplo, meu PC agora está aqui ligado. Pergunta quantos dólares eu já fiz hoje com ele. Nada. Eu só usei ele hoje para mexer no YouTube e jogar. Quer dizer, não vai te dar nenhum retorno. Vai ser só prejuízo. A menos que você use para trabalhar. Ah, não. Eu trabalho fazendo filmagens. Aí eu pego as filmagens, jogo aqui, jogo uns efeitos, e depois de tudo isso daí eu renderizo e vendo para o meu cliente. Ok, você está ganhando dinheiro com isso. Aí beleza. Aí vale a pena o investimento. Mas não, vou aqui, vou jogar.
entendeu? Então não vale a pena. É dinheiro jogado fora. Então gaste ali com o mínimo que você tiver para poder, né, jogar, entendeu? Para poder te satisfazer. Entendeu? Não vale a pena você trocar. Por exemplo, tem gente que já deve estar aí coçando a mão. Pô, tô aqui com o meu Ryzen R5 1500, já doido para poder lançarem finalmente essa atualização aí, os Ryzen 3000 para poder pular. Cara, para que você vai trocar? Você já tem um processador suficientemente bom. Roda todos os jogos. Roda a maioria deles no Ultra. Tu bota uma GTX 1060 aí, acabou. Bota uma RX 580 aí, tá bem servido. Ou até uma 1070, entendeu? Que ele com certeza vai segurar decentemente. Ou então, não, eu tenho um Core i7 3770 e tô doido para poder trocar já. Cara, pra quê? Pra quê? Você consegue rodar todos os jogos desse processador ainda. É desnecessário. Desnecessário. Então, assim, não gaste. Minha garganta hoje tá falhando um pouquinho. Não gaste muito dinheiro com processador. Não gaste, não precisa gastar. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Como eu falei antes, eu poderia ter um Core i9 e uma placa de vídeo aí da NVIDIA, uma RX 2080 Ti, aí, braba aí, aqui. Aí eu faço uma coisa dessas. Aí quanto eu gastei nessa brincadeira? Com certeza aí por volta de uns 10 mil reais. Gastei 10 mil reais, aí eu vou rodar um jogo aqui, vou rodar Far Cry. Pô, vou rodar Far Cry ali, muito acima de 60 FPS, não sei o que. Zerei o jogo, o que eu vi? Eu gastei, vamos botar assim, 10 mil reais, né? Nada mais, nada menos que 10 mil reais, pra poder ver a imagem um pouquinho melhor, pra poder ligar um filtro ou outro, e no final me divertir igual eu tô me divertindo no meu FX aqui. Aí eu pergunto, vale? Porque se é pra eu gastar 10 mil reais com uma máquina assim, eu vou ficar com ela, senão que eu vou ficar com essa máquina, por no mínimo uns 10 anos. 10 mil reais é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro para um computador. 10 mil reais você compra 2, 3 motos aí usadas. Dependendo do carro, você consegue comprar um carrinho aí em bom estado, bicho. Você consegue fazer um bom investimento. Por que eu vou gastar 10 mil reais no computador? Que não vai me dar nada de retorno. Então, isso aí que o pessoal às vezes não pensa. Muito bem, acredito que tenha sido isso que eu tinha para poder passar para vocês. Cuidado, uma outra coisa que eu também tenho para poder falar. Cuidado com os fanboys. Cuidado, cara, cuidado. Tenha preço pelo seu dinheiro. Tenha preço pelo seu dinheiro. E outra coisa, esse negócio também de você ficar muito ligado. Não, mas o processador X tem tanto de memória, tanto de latência, entendeu? Cara, o que interessa é o que esse computador vai te dar de retorno. Qual é o desempenho que ele tem? Não me interessa se ele tem 50 GB de cache ou 1 MB de cache. Quanto isso deve se traduzir aí no rendimento dele? Porque aí você fala, não, mas esse aqui ele é mais caro porque ele tem 50 GB de cache. E esse outro aqui tem 1. Aí você olha a diferença entre um e o outro. Um converteu o vídeo em 1 minuto, outro converteu em 50 segundos. Bam. Um rodou o jogo a 100 FPS, o outro rodou o jogo a 110 FPS. Bam. Oh, que diferença. Entendeu? Tem gente que fica até maluco com isso. Não, mas esse aqui tem 50 de cache, não, esse aqui tem latência tal, não, esse daqui tem um clock tal, não. O que é que ele dá de resposta? Eu quero saber só do desempenho dele, o resto não me interessa. Então, é isso, não fica muito... Sim, espera os reviews, olha direitinho, pensa direitinho antes de você trocar a sua plataforma, que às vezes é uma plataforma que está aí redondinha, funcionando de boa, te entregando o que você quer, entendeu? Então, pensa bem antes de você trocar a tua plataforma, beleza? Então, era isso que eu tinha para poder falar para vocês, o negócio aqui avançou demais pelo tempo. Um abraço a todos os senhores, fiquem com Deus e até a próxima.